sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Fé e Razão. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio, que no caso é o primeiro de 2026. Sejam muito bem-vindos. O nosso podcast está aqui no Spotify e no YouTube. Então podem nos assistir dessas duas aplicações. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema um bocadinho polémico. Porquê? Porque acho que é uma pergunta à qual todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória como seres humanos, acabamos por sempre nos questionar, ou pelo menos de alguma forma nós acabamos por refletir, que é a pergunta típica, que é: se Deus é bom, né? Se Ele existe e se Ele é bom, por que é que há tanto sofrimento? Bom, é exatamente isso que nós vamos responder. Hoje não trago muitas filosofias, hoje eu trago mais uma resposta à luz da Bíblia, porque nós neste podcast acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, onde Ele também se revela para além da sua criação, daquilo que nós vemos, né? O céu, a terra e as coisas. Nós também queremos que nós temos acesso à Bíblia e é a palavra de Deus, uma forma dele se revelar, e nós vamos hoje ler à luz da Bíblia porque é que há então este sofrimento e se de facto esse Deus é bom. Então junta-te a mim, bebe aí um bocadinho, um café, não sei o que estás a fazer, mas eu estou aqui no meu chá e vamos lá então. Ora, quero começar desde o início, né? Como é óbvio, vamos lá, desde o início da história. Nós vamos essencialmente hoje, depois não sei se tu queres ler aí por aí, nós vamos ler, vamos nos basear, na verdade, em Gênesis 1, 2, 3 e 4, mais ou menos até aí, mas depois tu podes acompanhar ou ler noutro momento. Hoje nós vamos refletir um bocadinho sobre isto. Não tenho todas as respostas do mundo, não tenho, mas eu acho que é bom nós pensarmos e refletirmos sobre algumas possibilidades, segundo a Bíblia. E então, vamos lá. Ora, então, quando Deus criou o céu e a terra e todas as coisas, as plantas, os seres vivos, né, os animais e tudo isso, as estrelas, os astros, Ele também criou Adão e Eva, a humanidade a partir desses dois, e Ele também plantou um jardim, que é o Jardim no Éden, muitos de nós já ouvimos esse nome, que é um jardim, e Deus plantou esse jardim para colocar lá Adão e Eva, Adão, né, e depois Eva, e assim foi. Ok, então Deus criou o homem e a mulher, e quando Ele criou Adão, Ele deu a ordem de que, olha, vocês agora podem governar sobre toda a terra, governar sobre os animais, tenham domínio sobre tudo, eu vos dou o domínio sobre isso. Portanto, era a criação de Deus, mas Deus estava a dar ao homem a liberdade de governar e de dominar sobre isso, para cuidar e para cultivar também a terra. E nós vamos ver que Ele vai também dizer que podiam comer de tudo nesse jardim, mas eles não podiam comer de uma das árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso, e Deus disse: olha, no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, que essa árvore produz, vocês certamente morrerão. E assim foi, mas do resto vocês podem comer tudo. Pronto. Beleza, e vem lá Adão e Eva curtindo lá o jardim, só que houve um dia que Eva ela vai ser seduzida por uma tal serpente, e a serpente vai questionar: olha lá, foi mesmo isso que Deus disse? Vocês não podem comer desse fruto, como é que é isso? E Eva explicou que sim, que certamente morreriam, mas ela acaba por ser seduzida e influenciada por essa serpente. Ela acaba, né, por essa tentação também do fruto, acaba por comer esse fruto e acaba também por dar a Adão. Então os dois comem do fruto, e exatamente no momento depois que os dois comem o fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, ou seja, eles olham para o outro, olham para si e veem que eles estão nus. E quando eles veem isso, eles sentem vergonha, né? Sentem culpa, e eles acabam por se esconder, porque Deus viria e chamaria por eles. Eles, quando ouvem a voz de Deus, eles escondem-se, eles sentem essa culpa, essa necessidade de se esconder, essa vergonha. Então este foi o primeiro sintoma que nós podemos ver que realmente o facto de eles terem comido aquele fruto fez com que a morte realmente chegasse. Então eles morreram nesse sentido, de que agora a morte teria outras consequências na vida, tanto na vida humana, como também com a própria criação. E nós vamos ver isso quando Deus ele mostra a consequência desse ato, a consequência de que essa morte realmente aconteceu depois desse fruto ter sido comido. Que é exatamente lá em Gênesis 3, Deus vai falar para a serpente: olha, agora vocês vão ser inimigos. E Deus também vai dizer à mulher que agora ela vai dar à luz, quando ela der os filhos,
ela vai sentir dores no parto, e que agora Adão vai acabar por a terra ser maldita por causa dele, vai criar espinhos, vai criar ervas daninhas, coisa que não acontecia, e que ele agora teria de, através do suor do seu rosto, ele agora iria colher o seu alimento, portanto iria trabalhar de forma mais árdua, e que ele voltaria ao pó. Ou seja, ele ia morrer fisicamente também. Mas esta morte não era só física, era uma morte onde tudo que Deus tinha criado de forma perfeita, agora ele ia sofrer uma mutação, ia ser transformado, ia ter como se fosse uma nova condição, podemos dizer assim. Então agora Adão e Eva, eles têm também uma nova condição onde eles precisam aprender a viver, e nós vemos que depois eles vão ter filhos e eles vão ter Caim e Abel. Na verdade, Caim e Abel vão fazer uma oferta a Deus com a colheita do seu trabalho, e a oferta de Abel agrada mais a Deus do que a oferta de Caim. E nós vamos ver que isso acaba por trazer muita frustração para Caim, porque ele ficou frustrado, né? Porque a oferta de Abel foi aceita, né? A oferta do meu irmão foi aceita, mas a minha não foi. Então ele fica muito enraivecido e fica ali com alguns sentimentos que precisa lidar com eles. E nós vamos ver lá em Gênesis 4, 6 e 7, depois se tu quiseres acompanhar, e Deus vai dizer assim: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, o desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Na verdade, Deus já estava tipo assim, claro que Deus conhece o coração e ele já sabia o que é que ia acontecer, e na verdade Caim acaba por matar Abel. Só que este assassinato veio depois que Deus falou isto para Caim. Que é do tipo, eu acredito muito que este versículo acaba por nos explicar muito da forma como nós agora precisamos viver. Né? Tipo, esta árvore, este fruto, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele agora aponta-nos para uma realidade que é, agora dentro de nós vamos ter sempre esta disputa entre ser tentados a fazer o que é certo ou ser tentados a fazer o que é mal. E nós sabemos que nós, seres humanos, temos muita tendência para a maldade, mas nós também encontramos muita bondade e generosidade em nós, como uma característica, mas o nosso coração acaba por ser muitas vezes corrompido pelas coisas. E agora nós precisamos lidar em todo o tempo sobre isto, entre eu conhecer o bem e eu conhecer o mal, e eu ter de decidir o que fazer. E acaba que Caim, Deus ajudou Caim do tipo, olha, eu sei o que é que estás a sentir, eu sei que há esse desejo, essa tentação de fazer algo, mas é necessário que você domine o que você está sentindo ou pensando, senão isso acaba por dominar-te. Isso é muito profundo, acaba por mostrar que a nossa condição humana agora tem outra complexidade e a nossa ação, ela vai ser muito influenciada por esse lugar. Então, só que uma coisa é certa, nós já temos como condição esta morte, e esta morte acaba por gerar sofrimento. E também, depois deste primeiro homicídio, nós vemos, claro, o sofrimento dos pais, com certeza, de ter de lidar com a morte de um filho, mas principalmente também esta morte ser causada por um irmão. Então, acho que realmente esta morte que entra como nossa condição nova, como fazendo parte da nossa essência, é muito mais do que uma morte física. E nós agora então temos esta nova condição que nós precisamos aprender a viver. Então, só que quando Deus, quando criou Adão e Eva, criou a humanidade, ele disse, olha, vocês têm domínio sobre tudo, não é? Então, se nós temos o domínio sobre tudo, o governo sobre tudo, quer dizer que Deus nos dá a ousadia de poder governar sobre as coisas à nossa volta. E isso acaba por também nos pensar, pô, mas como assim Deus não vai intervir quando há sofrimento? Mas como assim? Na verdade, este sofrimento é uma consequência. Esta morte é uma consequência. Então, Deus intervém sim, mas muitas coisas nós vivemos também por causa de ser consequência. E ainda hoje, nos nossos dias, nós sofremos também com esta consequência de ter de lidar com várias ações que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. E umas são umas consequências boas, outras consequências mais infelizes, mas nós vemos que isso faz parte do nosso dia-a-dia. Então, Deus ele não criou necessariamente o sofrimento e Ele não criou necessariamente a morte. O problema é que as nossas ações, elas trouxeram essa consequência e trazem até aos dias de hoje. Então, meio que nós não podemos fazer grande coisa em relação a essa nova condição de vida. Nós precisamos de todo o tempo enfrentar esta morte, esta alma que está sempre virada para o abismo e em sofrimento.
Então, só que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Nós vamos ver isso quando Ele vai criar Adão. Ele vai dizer, olha, façamos o homem e façamos-o à nossa imagem e semelhança. Então, se nós acreditamos que Deus é eterno, se nós acreditamos que Deus é imortal, então realmente houve uma morte, realmente houve algo que nos distanciou dessa imagem e semelhança que nós tínhamos no início. Então Deus ele nos deu esta opção, no caso Adão e Eva, deu a opção para que eles pudessem escolher e seguir aquilo que Deus estava a dizer, olha, não comam porque vão morrer, tipo assim, olha, fui eu que criei, então eu sei o que eu estou a dizer, mas não, Adão e Eva escolheram comer o fruto e nós, como consequência, já não podemos fazer nada em relação a essa condição que nos afetou e que nos afeta até os dias de hoje. Então, nós acabamos sim por sofrer essas consequências. A terra, a criação, sofre também consequência disso. Só que é engraçado porque quando Deus vai falar sobre as consequências que Ele falou, lembra que eu falei para a serpente, para a mulher e para o homem, para Adão? Quando Ele foi falar das consequências daquilo que ia acontecer depois dessa morte, Ele falou também para a serpente, não só dessa inimizade, mas Ele declarou que ia haver um descendente que ia nascer da mulher e que ia então parar com tudo isso, porque meio que a humanidade agora já não podia fazer nada sobre essa nova condição, mas ia haver um homem que ia nascer de uma mulher que iria então colocar um fim, digamos assim, a essa condição e que nos ia dar algo novo. E realmente esse descendente vem, mas esse descendente vem passado anos, que é Jesus, e por isso que é interessante entender que Jesus ele não é só uma cara religiosa ou a cara de um movimento religioso, na verdade ele é alguém que já estava prometido desde o início da criação do mundo como resposta a essa morte que a humanidade agora tinha de lidar. Então Jesus ele foi esse descendente, é esse descendente que nos aponta para uma vida fora dessa morte, ou pelo menos uma resposta a esse sofrimento e a essa morte, onde nós podemos olhar para a vida eterna. Porque reparem, como eu disse ainda há pouco, se Deus ele é imortal e Ele nos criou à sua imagem e semelhança, então quer dizer que mesmo que nós voltemos ao pó, que foi uma das consequências que nós vimos que Deus disse para Adão, que nós iríamos voltar para a terra, que isto é a morte física, quer dizer que nós seremos também, nós ainda temos algo que é eterno, nós ainda temos algo que vai, que é a nossa parte do espírito, né, da nossa alma, que é eterna. Então há algo que precisa ser reconectado, reconciliado em função da criação inicial de Deus, portanto o primeiro plano de Deus que era a vida. Então em Cristo, esse tal descendente, ele veio nos dar esse caminho para o relacionamento com Deus que foi quebrado por causa dessa morte e a esse acesso à vida eterna que é o próprio Deus. Então Jesus ele veio responder a essa morte e é este descendente que salvaria a humanidade disso. Então nós temos duas questões, portanto temos esta nova condição que nos leva para a morte, portanto uma alma agora e um corpo que precisam conviver com a morte, nós precisamos lidar entre este conhecimento do bem e do mal, precisamos dominar isto que acontece dentro de nós e muitas vezes nós não conseguimos, isso é verdade, a neurociência vai nos explicar que nós somos muito influenciados pelo ambiente, pelo contexto, pelas nossas emoções, pelos nossos traumas, então muitas coisas nós acabamos por ser influenciados, não é? Ali no momento, na hora, mas o certo é que esta morte habita na nossa essência humana. Então Jesus, esse tal descendente surge então como essa resposta de alguém que nos vai livrar dessa culpa, nos livrar dessa vergonha que Adão e Eva sentiram logo no início e que nós também sentimos ainda hoje, essa culpa dessa ação que nós, enfim, acabamos por sofrer como consequência, mas essa culpa ainda está sobre nós, então Jesus ele vem tirar essa culpa e mostrar-nos e apontar-nos para a vida eterna. Então, ou seja, Deus ele não criou o sofrimento, mas ele deu resposta à morte e ao sofrimento que nós acabamos por adquirir como consequência e como condição de vida. Então, nós podemos também ver que o sofrimento leva-nos aqui para... Deus acaba por utilizar o sofrimento em nosso benefício. Em que sentido? Em que o sofrimento nos faz questionar muitas coisas, em que o sofrimento nos faz refletir sobre muita coisa e muitas vezes também acaba por nos direcionar a Deus. E eu gosto de ler lá em Oseias, depois se tu quiseres acompanhar aí. Oseias, no livro,
7, 13, 14, vai dar um exemplo muito interessante que dizia assim: não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas rebelam-se contra mim. E também Oséias 11, 2 até ao 4 e depois o 6, que é: quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baleins, que são ídolos, a deuses, e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço e inclinei-me para dar-lhes a comer. Mas eles, depois o final do 5, mas eles recusam-se a voltar para mim. Ou seja, Deus acaba meio que a aproveitar o facto do sofrimento ser inerente à nossa condição para nos aproximar dele. E muitas vezes nós não olhamos para esse lado, que o sofrimento nos leva para um olhar diferente da vida e da nossa essência, da nossa condição real, que é esta morte, este abismo. E Deus também usa o sofrimento para ele mesmo se revelar como resposta e para nos mostrar que realmente há um caminho, apesar da nossa condição, apesar de nós não podermos fazer muita coisa para combater a nossa condição, mas Deus, ele mostra: olha, eu tenho uma resposta para vocês, sei que vocês não podem fazer, mas eu já fiz. E isso é muito interessante. E é isso, eu acho que a questão do sofrimento aqui é mais como uma consequência dos nossos atos como humanidade e de algo que veio desde o início e não essencialmente por uma condição ou por uma característica sobre quem Deus é, sobre características do caráter dele. Deus, ele continua sendo bom, mesmo nós, humanos, termos sofrido aquilo que nós sofremos e a nossa condição agora ser de morte. Mas o próprio Deus, ele é tão bom que ele deu resposta a essa morte e a esse sofrimento, que é Jesus, esse tal descendente que estava prometido desde o início. Então Deus já estava a mostrar-se como resposta à sua própria criação. Então Deus, ele não criou a humanidade e a sua criação e deixou-a morrer sozinha. Não, ele disse: olha, aconteceu isto, muito bem, mas vamos lidar com isto e eu mesmo vou dar a solução para vocês. E é isso. Então eu acho que realmente aqui a Bíblia apresenta-nos como consequência dos nossos atos, que nos apontam para o sofrimento, para uma nova condição através desta ação, que agora nós precisamos lidar com a morte e com tudo o que vem desse lugar, mas Deus também nos dá resposta, que é Ele mesmo, e é nós voltarmos-nos para o Criador e aquele que nos criou. E é isso, este é o nosso episódio de hoje, ficamos por aqui. Não sei se deu para entender, pelo menos para refletir um bocadinho sobre isto, sobre esta perspectiva bíblica, e continuamos por aqui e até ao próximo episódio. Adeus!